dessa pessoa, dessa cidadã, desse cidadão dentro do centro de saúde. Então, a gente tem um matriciamento que, pelo menos uma vez no mês, né, a gente é dividido aí para matriciar algum bairro que faz parte do nosso CAPS. E aí a gente vai nesse território. Então, a gente sai do CAPS, vai lá em Duplinha, lá no território, bate lá na Porta CS, vamos lá discutir. Então, é algo que o CS também gosta muito, porque os centros de saúde às vezes não se sentem preparados, apesar de eu achar que eles são muito preparados, sim, para atender alguns tipos aí de queixas de saúde mental. Mas eles têm, às vezes, um pouco de receio, porque, vai que eu estava fazendo uma coisa aqui, mas mandei ele para lá para ter certeza que era só aqui. Né? Tem um pouco de receio. E aí a gente faz esse trabalho de matriciamento, que é discussão de caso, é matriciamento, mas tem um clínico lá que não tem certeza se uma sertralina ali está resolvendo. Aí vai a nossa médica lá discutir aquele caso ou atender juntos, né? Ou a uma unidade que o NASF às vezes não está conseguindo chegar, a gente discute com o NASF, vai um psicólogo do CAPS fazer esse atendimento junto, para ter certeza que esse usuário vai dar continuidade, né, no atendimento em saúde mental e para a gente conseguir, né, acessar os centros de saúde, que na verdade é a atenção básica, que é a primeira coisa que a gente deveria procurar, né? E às vezes a gente não busca tanto. Como a educação continuada, também é um trabalho do matriciamento fazer isso. Então, em algumas reuniões de matriciamento, a gente está fazendo educação continuada. Então, com esse curso que eu tenho feito dos extremos, né, essa extensão de manejo que eu tenho feito, eu e uma outra psicóloga vamos lá e discutimos com os profissionais de saúde, fazemos lá uma aula, um bate-papo para entender como é que você maneja uma pessoa que chega aqui falando que quer tirar sua própria vida. Como que a gente faz esse manejo? Então, existe um pouco dessa educação continuada nesse sentido também de tirar algumas amarras que a UBS tem medo, né? E às vezes a gente acha que os centros de saúde não sabem o potencial, às vezes, que eles têm de segurar uma demanda ali que talvez não vá precisar do CAPS. Então, a prevenção vem no centro de saúde, mas às vezes com essa dificuldade que a gente ajuda nesse matriciamento. A prevenção tem vindo das clínicas, escolas, dos projetos sociais, né, das coisas que vão chegando na comunidade aí com valores acessíveis, né, que foi algo muito comum na pandemia, uma coisa assim contra a vontade do paciente, às vezes colaborando com uma família que não é continente, com uma família que só está querendo se livrar aí deste problema, e a gente acaba fortalecendo preconceitos, a gente acaba retrocedendo, então a gente fica. E como que a gente faz isso? Hoje a gente tem os simpósios de saúde, né? Todo mês a gente tem simpósios de saúde. Se não me engano, a cada 2, 3 meses tem uma coisa que é, para além do simpósio, é uma reunião mesmo para debater como que está sendo aqui na comunidade, como está sendo no município fazer isso, né? Quais são as dificuldades, o que a gente precisa melhorar. Então, a gente fica tentando nesses espaços, né, não perder essa linha de raciocínio e não retroceder com políticas que vêm. Porque elas vêm e, ao mesmo tempo, elas não vão ficar se a gente não deixar, né? Então, a gente, estudante, enquanto estágio, aí é enviado para os CAPs e tudo mais, e aí vai fazendo um sentido. Mas esse trabalho de rede, acho que o pior é dentro da rede a gente não saber para onde a gente manda. Mas é porque eu acho que às vezes não fica claro para onde temos que ir, onde vamos, né? E assim, as pessoas não têm obrigação em saber filtrar, né, fazer a triagem. Acho que a minha demanda é de CAPS, acho que a minha demanda é de clínica e escola, acho que. Mas além da clínica e escola, hoje é possível uma pessoa, por exemplo, vamos fingir aqui que eu tive uma crise de ansiedade aguda, enfim, e precisava de suporte emocional. Às vezes não só na crise, tá? Eu digo assim, depois eu paro e falo, gente, eu acho que eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas eu não tenho um convênio de saúde e não tenho uma condição financeira de pagar um particular. O que eu faço? Eu não sei da escola. Vamos fingir que as clínicas escolas não existem,
só para eu pensar nesse sistema, porque a clínica escola não é um serviço vinculado. Elas podem fechar, elas podem. Não convém, não é plano, porque para o processo, inclusive, pedagógico das faculdades é riquíssimo. Mas ela não faz parte do sistema. Elas são trabalhos à parte. Então, se elas fecham, tivemos a pandemia, que as faculdades fecharam e muitas não encerraram, né, mas suspenderam os atendimentos nas suas clínicas e escolas porque não tinham alunos, os alunos não podiam estar lá. Então, o que eu, Juliana, que senti que gostaria de ter um apoio, né? Gostaria não, preciso de um suporte psicoterápico, mas não num nível de CAPES. O que eu faço se eu não tenho uma clínica escola? Para onde vou? Vou para a UBS? A UBS tem psicólogos? Como que funciona isso? Se você puder só deixar bem claro esse esqueminha, por favor. A minha, só retomando, né? A minha crítica quanto demanda não é do usuário, nunca, jamais, né? Minha crítica quanto demanda é porque os próprios serviços de saúde não se entendem, não sabem para onde mandar. Então, acho importante você deixar isso claro, mas eu compreendi, né? Eu não é nem isso, assim, o paciente às vezes não sabe para onde vai. E a crítica é, por que ninguém ensina de forma clara? Exato. Por que a gente não aprende isso desde cedo? Cadê a informação? Exato. Quando eu trago essa fala do ele não tem obrigação de saber, porque não tem como ele saber nada. Né? Ele tem obrigação se alguém está disposto a ensinar, né? E aí a minha crítica vem justamente dentro da nossa rede, a gente não sabe o que a gente faz com esse usuário que está pedindo ajuda. Então, não tem problema nenhum você bater na porta do CAPS, a gente vai te orientar. Se você for de ter uma especificidade para o CAPS, você vai ficar no CAPS. Se a gente achar que não, a gente vai transferir para a UBS. Mas aonde eu vou, se eu preciso de ajuda, a gente sempre orienta, primeiramente, a atenção básica, justamente por ela ser a atenção básica, ela ser a primeira porta aberta para você entrar. Se em crise, né, quando a gente se sente mal, né, quando a gente tem a crise aí à noite, daquela forma que a gente não sabe manejar, não tenho remédio, ou tomei muito remédio, aí achei que piorei tudo, aí é o pronto-socorro que a gente vai indicar. O pronto-socorro ele precisa dar conta em manejar a crise, né, medicamentosa nesse início, e depois transferir aí o cuidado para onde? Para o UBS seria o inicial, então todos, justamente porque a gente tem o SUS no Brasil, todos os cidadãos têm que estar ali vinculados a algum centro de saúde. Né? A gente precisa, mesmo quem tem, são essas especificidades que vão fazendo essas dificuldades que a gente vai, né, tentando em rede. A rede é assim, né? A rede a gente conta umas com as outras, mas a rede também se bagunça, né? A rede também faz nó. E aí, para a gente, né, conseguir falar de uma língua direta é muito difícil mesmo. Por isso que é muito difícil eu falar, você está em crise, você vai para onde? Então, você está em crise, você vai para pronto-socorro. Eu tenho aprendido assim também para conseguir orientar os pacientes, né? Está em crise, pronto-socorro. Dá para aguentar? Vem aqui amanhã, eu te acolho, a gente vê o que faz. Né? Vai para o CAPES, a gente discute sempre mini equipe, né, em equipes do território, para saber se esse caso vai ser inserido de fato, né? Eu não decido isso sozinho, enquanto profissional, sempre em equipe. E aí a gente vai inserir, não vai inserir? A gente vai inserir com que objetivo entre o PTS? Pode ser um objetivo mais curto para transferência para o centro de saúde, pode ser. E aí, quando a gente vai discutindo no matriciamento, né, ver se no centro de saúde é possível acolher esse caso, o centro de saúde vai falar, não, tá muito pouco funcionário, não estamos recebendo, não está chegando, a gente fala, não, então volta, vai, fica. A gente tem feito esse tipo de trabalho, sabe? Não sei se eu respondi você. Respondeu sim, muito obrigada, viu? É porque, assim, realmente, né? Você respondeu e ainda complementou. Muito grata. A gente fica muito preocupado porque essa questão, né? Às vezes, quem está assistindo a gente entende que o psicólogo vai estar lá, né? A gente entende como
a gente trabalha, né, como o psicólogo trabalha, e a gente entende as estruturas, né, os modelos, mas o indivíduo, o usuário, ele não entende, né? Então, às vezes, ele chega com uma certa dúvida. Às vezes, né, tem casos, né, de automedicalização para poder ser atendido com maior urgência. Então, mais para esclarecimento, sim, eu acho que ficou super claro. Muito obrigada, Lu. Bom, eu acho que é isso, né, meninas? Lu, sua participação foi incrível, assim, eu só tenho a agradecer. Você agregou demais, demais. Eu achei que você trouxe em uma linearidade, em uma didática, uma temática que é muito complexa e difícil, inclusive para nós que estudamos. Imagina pensando em população geral, que não tem contato com essas questões todas, né? E você trouxe de uma forma assim gostosa de ouvir. Nós estamos há 1 hora juntos